Olá, o meu nome é Nuno Moutinho e sou o diretor da Escola Global. Com este webinar, pretende-se abordar o papel da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, explicando o nosso projeto Tec Escola Global, a transição para as aulas online, que fizemos no ano letivo anterior, e o regresso às aulas presenciais neste ano letivo 2020-2021. Ora bem, mas quem é que somos? A Escola Global é um agrupamento de escolas completamente privado, que tem as valências todas, desde a creche ao 12º ano, sendo o nosso mote do berço à universidade. Estamos localizados em Santa Maria da Feira, tendo um polo na zona envolvente do Aeroparque para a creche, pré-escola e primeiro ciclo, e outro em Argoncilho, onde funciona o segundo e terceiro ciclos, assim como o ensino secundário. 2020 está a ser um ano desafiante para todas as escolas, para os alunos, professores, comunidade educativa. A suspensão das aulas letivas presenciais trouxe desafios novos a todos os agentes de ensino. Na Escola Global, fomos uma das primeiras escolas do país a suspender essas aulas presenciais. Nós, na quinta-feira, 12 de março, os alunos já ficaram em casa e na sexta-feira, 13, todos estavam a ter aulas online, o que até nos valeu algum reconhecimento a nível da imprensa local. Internacionalmente, também a Microsoft destacou a forma como a nossa transição foi feita e, sobretudo, com a sua rapidez e facilidade. Deixo aqui o link para depois, se pretenderem ler um pouco sobre esta reportagem que na altura a Microsoft fez sobre o nosso processo de transição. Mas este sucesso das aulas online e sobretudo este sucesso na fácil e rápida transição que foi feita é facilmente explicável por um percurso que se iniciou em 2015. Se para a maioria das escolas tudo teve que ser mudado de um momento para o outro, nós tínhamos 5 anos de uso diário da tecnologia em sala de aula e em casa, e isto tornou quase natural este processo de mudança. Nos rankings dos exames nacionais em 2014, nós conseguimos ser a melhor escola do país no 6º ano, e em 2015 a melhor do 4º ano. Sempre bom termos a SIC na escola a perguntar como conseguem ser tão bons, como é que estes resultados são possíveis, mas será que estávamos mesmo a ser bons? Será que os alunos estavam contentes? Será que estávamos a prepará-los bem para 2030? Não, nós estávamos a treinar muito bem os alunos para os exames, mas a falhar noutras áreas que nós consideramos bem mais importantes. E então, no fundo, neste contexto e nesta reflexão que foi feita, que em setembro de 2015, como forma de mudarmos o nosso processo de ensino-aprendizagem, na pré-escola e no primeiro ciclo do ensino básico, todos os alunos passam a dispor de um tablet que podem usar na sala de aula. A partir do 5º ano, todos os alunos têm um notebook que podem usar em sala e em casa. Claro que, nesta altura, sobretudo pais e até alguns docentes tinham muito medo deste uso do computador em sala de aula, pelo que decidimos, para acalmar um pouco estes medos e estes receios, decidimos adquirir um software de controle parental e também um software de gestão de sala de aula. O objetivo essencial do nosso projeto Tec Escola Global é usar a tecnologia para que os alunos consigam adquirir as chamadas competências para o século XXI. A Microsoft é um parceiro absolutamente fundamental no nosso projeto Tec, o apoio constante, a formação aos docentes, as múltiplas ferramentas educativas que a Microsoft produz, são sem dúvida essenciais para o nosso projeto. Quando as contas Office 365 chegaram a todos os alunos e professores da nossa escola, foi
efetivamente, quando todo este processo começou em curso, começou a ter o seu início, quando os alunos passaram a usar o OneNote, o Outlook, o Forms, o Yammer. Esses foram, na verdade, os primeiros programas a serem explorados. E de facto, é com muito orgulho que somos uma Microsoft Showcase School desde 2015. Também desde essa data, que os nossos alunos, é isso que estamos a ver aqui neste vídeo, têm aulas de coding desde os 4 anos de idade, explorando uma estratégia de gamificação com a criação das nossas mascotes da família Oliveira. Outro parceiro absolutamente essencial neste nosso percurso tem sido também o Porto Editora, desde 2015 que os alunos têm e-manuais do grupo da Porto Editora e a escola virtual. Isto permitiu aos alunos deixarem os manuais em papel em casa, reduzir o peso das mochilas, como é óbvio, mas sobretudo aproveitar as vantagens imensas que os manuais digitais trazem. Por outro lado, a escola virtual ajudou os nossos docentes a fazer a transição para um modelo de sala de aula invertida, em que, no fundo, eles podem passar a produzir videoaulas próprias, em que os alunos podem assistir a partir de casa para rever ou aprender novas matérias, de modo a que na aula realizam sobretudo exercícios práticos. Invertemos assim a sala de aula. O trabalho que normalmente é feito em casa passa a ser feito na sala de aula e o trabalho que normalmente é feito na sala de aula passa a ser feito fora dessa mesma sala de aula. No fim do primeiro ano, e contrariando estes medos que sobretudo os pais tinham, o balanço era fortemente positivo. Nós inquirimos mais de 500 pais e, de facto, 98% estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o nosso projeto TEC. E também os próprios professores já deixaram de usar o software de gestão de sala de aula, mostrando que, de facto, estavam tranquilos no uso dessa mesma tecnologia em sala de aula. E foi assim, com alguma naturalidade, que nós, em 2016 e 2017, decidimos aprofundar no nosso projeto educativo a aprendizagem baseada em projetos, ou em inglês, o Project-Based Learning. Criámos uma unidade curricular nova, onde os alunos trabalhavam em grupos, de forma colaborativa, tendo, nesse ano letivo, sido desafiados a promover o turismo sustentável de Santa Maria da Feira, através de uma parceria que estabelecemos na altura com a Câmara Municipal. Foram realizados mais de 20 eventos, todos da autoria dos nossos alunos, onde os professores passaram a ser meros mediadores e onde, de facto, o aluno está absolutamente no centro de todo o processo. Novas abordagens pedagógicas também passaram a exigir novos espaços de aprendizagem que, no fundo, facilitassem o trabalho colaborativo e promovessem a autonomia dos próprios alunos. E então foi assim que nós, também nesse ano letivo, criámos o COIL, Collaborative Innovation Lab, que nasce de uma parceria com a empresa Nautilus e que contou com vários apoios, e que, de facto, aqui o que nós procurámos foi ter um espaço pensado com todos os espaços de aprendizagem promovidos pela Future Classroom Lab da European Schoolnet. Por exemplo, temos um espaço, um palco para apresentações, um estúdio de gravação com chroma key, muitos quadros interativos, todo o mobiliário é flexível, conseguindo-se assim que, de facto, haja uma promoção muito fácil do trabalho colaborativo. E no fim desse ano letivo também acontece algo que marca um bocadinho o percurso também do projeto educativo e do uso da tecnologia na nossa escola. A Microsoft, no verão de 2017, convida um grupo de professores da nossa escola para frequentar o STEM Summer School em Opinhaga, portanto foi onde eles tiveram uma semana de formação intensiva, onde de facto contactaram pela
primeira vez com uma série de ferramentas em que a ideia era que depois eles pudessem chegar à escola, partilhar o conhecimento que tinham com os restantes professores e conseguirmos implementar no ano letivo seguinte um projeto novo. E é assim que nasce o STEAM de Escola Global, um projeto em que de facto nós, todos os nossos alunos, desde a educação pré-escolar, desenvolvem competências essenciais, trabalhando em torno de pequenos projetos. E esses projetos, mais uma vez, está o aluno no centro, muito trabalho em grupo, todo o processo muito bem pensado e em que eles utilizam diferentes tecnologias para responder a problemas. Usamos também uma estratégia de gamificação, em que, para motivar esses alunos, para os alunos estarem perfeitamente motivados, o que fazemos é então introduzir essa estratégia de gamificação. Vamos, aliás, ver agora um pequeno vídeo de uma atividade unplugged, de uma atividade que não tem sequer nada tecnologicamente muito forte, mas que os alunos adoram e que se chama Balloon Car. Neste trabalho, os alunos foram desafiados a construir um carro com vários materiais que fosse movido pelo ar contido dentro de um balão. Em primeiro lugar, começamos por pesquisar várias imagens sobre carros que fossem movidos por o ar do balão e depois tínhamos a nossa ideia num papel. Na segunda fase, recolhemos materiais reutilizáveis para construirmos o nosso carro. Depois de construirmos o carro, certificámos se estava tudo em ordem e depois pusemos o carro à prova. Testámos a distância que ele conseguia percorrer e ganhámos pontos em função da distância que ele percorria. Assim, tiveram de estimular várias áreas STEAM, no que toca à ciência, aos princípios da física que fazem mover o balão, aos princípios da engenharia, pensando nas várias partes do carro, a carroceria, as rodas e os eixos, e estimulou a criatividade dos alunos, que foram incentivados a decorar o projeto construído. Foi uma atividade muito divertida, onde os alunos desenvolveram competências em vários níveis. Os anos letivos 2017-2018 e 2018-2019 marcam um aprofundamento do nosso projeto com alguns passos muito importantes. Por um lado, temos um notebook igual para todos, um Acer com ecrã touch, com Windows 10 e com Windows Active Pen. Para nós é muito importante termos um computador que tenha caneta, que permita que os alunos continuem a desenvolver a sua motricidade fina. Depois, em 2018, adotámos o Microsoft Teams como plataforma única de comunicação dentro da escola. Nós usávamos múltiplas plataformas, umas para aceder a conteúdos, outras para os alunos esclarecerem dúvidas. Com o Teams temos uma plataforma única que, de facto, permite que tudo seja feito aí. Quer o esclarecimento das dúvidas, quer a partilha de ficheiros de conteúdos e, portanto, o Teams passa a ser, em 2018, 2019, a plataforma principal de comunicação. Por outro lado, algo também extremamente importante, passamos a ter cobertura plena do Wi-Fi.
todos os cantos da escola, desde a pré-escola até ao 12º ano, temos cobertura 100% do Wi-Fi. Claro que isso foi um investimento forte que a escola acaba por ter que fazer, mas que é absolutamente essencial. Temos internet rápida com velocidades de upload iguais a velocidades de download e com uma cobertura plena. Finalmente, continuamos, e é absolutamente essencial para o nosso projeto, termos manuais digitais para todos, desde a pré-escola, e a Porto Editora é uma parceira essencial no nosso projeto, e também, obviamente, com a escola virtual que mantém e que facilita a tal solução de sala de aula invertida, de flipped classroom. Eu propunha agora que víssemos um pequeno vídeo que ilustra o uso do Microsoft Teams no primeiro ciclo do ensino básico. Logo em 2018, 2019, o vídeo é dessa altura, e onde nós até explicávamos à comunidade educativa a vantagem de usarmos o Teams no primeiro ciclo do ensino básico. No início deste ano letivo, estamos a explorar uma nova ferramenta do Office 365, o Teams. O Teams é uma ferramenta Microsoft onde a professora manda TPCs, PowerPoint, Word e fichas, onde também podemos falar com os nossos colegas nas conversas. I'm going to create a new game, then I'm going to send the links through here. Okay, through Teams. Nesta primeira fase, para além de partilharmos conteúdos com os nossos alunos, estamos também a integrar o Forms. O Forms permite que as professoras façam fichas que facilmente partilham com os alunos, eles resolvem e de uma maneira quase automática a ficha é avaliada. E o pretérito perfeito, já vou explicar para todos que muita gente errou nesta. Isto é uma mais-valia porque facilita o trabalho do professor e os alunos sentem-se motivados e desta forma estão a interiorizar conhecimentos. Eu acho que o Teams é uma ferramenta muito interessante porque, por exemplo, se nós tivermos alguma dúvida no trabalho de casa, enviamos uma mensagem para o Teams a dizer o que não percebemos, e se a professora estiver disponível, ela pode nos ajudar, ou se algum colega nosso também estiver disponível, também nos pode explicar alguma coisa. Mas não foi só o nosso projeto de tecnologia educativa que foi importante para a criação de uma estratégia que fosse eficaz num contexto no fundo, de pandemia que ninguém estava à espera. Nós, em 2019, 2020, criámos um projeto novo chamado Aprendizagem Socioafetiva, que, no fundo, tentava procurar o bem-estar e a felicidade dos nossos alunos, com atividades muito simples e sobretudo aqui a ideia era termos o aluno mais uma vez no centro, mais uma vez colocando o seu bem-estar acima de tudo. A ideia é muito simples: alunos felizes aprendem melhor, alunos felizes encaram, no fundo, o próprio processo de aprendizagem de uma forma absolutamente natural. É óbvio que isso foi muito importante, o papel que o Serviço de Psicologia e Orientação da escola tem neste projeto, e que é óbvio que foi lançado numa altura em que ninguém estava à espera que a pandemia aparecesse, mas que no fundo acaba por
nós conseguimos manter o projeto em ação, mesmo em contexto de distância, mesmo à distância dos nossos alunos, conseguimos manter este mesmo projeto. Talvez seja importante vermos um pequenino vídeo que resume, que tenta explicar o que é isto da aprendizagem socioafetiva que nós chamamos ASA, nosso projeto ASA. E pronto, no fundo foi este percurso de 5 anos que fez com que nós estivéssemos preparados para uma situação em que os nossos alunos deixaram de estar presencialmente na escola, e também foi graças a este percurso que conseguimos manter o estatuto de Microsoft Showcase School desde 2015, estatuto esse que é atribuído ano a ano, e que no fundo atesta esta inovação pedagógica que nós pomos em prática e que no fundo mostra que estamos alinhados com aquilo que a Microsoft entende que são as melhores práticas numa escola. Vamos agora tentar mostrar como é que a transição se fez, como é que nós então passamos para este ensino absolutamente 100% online. Vamos fazê-lo a Valência, começando pela educação pré-escolar. Na pré-escola, isto consistiu um desafio enorme. Temos alunos sem autonomia, então a comunicação é obrigatoriamente mediada pelos pais, e nós tivemos aqui uma dificuldade extra, pois os pais não estavam habituados a usar o Microsoft Teams. Era a creche e a pré-escola, era a única, são as únicas valências que nós ainda não usávamos o Microsoft Teams de uma forma tão intensa como aquela que fazemos a partir do primeiro ciclo. Então foi necessário, logo numa primeira fase, realizar tutoriais em vídeo, explicar a plataforma aos nossos pais, sobretudo para usar com um dispositivo móvel, porque é no fundo a forma, o smartphone hoje em dia é a forma que todos nós gostamos e é mais fácil o seu uso, e portanto os nossos tutoriais em vídeo acabaram por se centrar precisamente nos smartphones. Então nós tínhamos um trabalho misto, que era assíncrono e síncrono ao mesmo tempo. As educadoras partilhavam atividades e ficheiros com propostas de exercícios para esse dia, portanto, e contávamos com o apoio dos pais para que essas atividades pudessem ser feitas, e ao fim do dia, por volta das 16 horas, havia uma videochamada em grupo, através do Microsoft Teams, onde havia um balanço dessas atividades e onde se falava sobre o que foi feito e até um pouco sobre o dia-a-dia de cada aluno, que também é importante. Fizemos a produção de conteúdos relativos, o trabalho que as educadoras tiveram foi de facto incrível. Houve uma partilha de vlogs
diários, portanto as nossas educadoras produziram conteúdos em vídeo que alojavam no stream. Também criámos algumas peças de teatro online para os alunos verem, até aulas de yoga para crianças, e podemos dar aqui uma pequena amostra destas atividades que foram alojadas no stream do Office 365. Antes disso, como foi o vosso fim de semana? Como correu? O nosso aqui correu muito bem. Fizemos muitas coisas. Oh, este dinossauro é bem simpático. Esse que ele leva na mão uma flor para dar ao seu amor. Repara só que romântico. Descansa a testa no chão. Inspira e eleva a cabeça, pescoço e ombros. Ao contrário da educação pré-escolar, no primeiro ciclo, quer professores, quer os alunos já dominavam completamente o Microsoft Teams, já havia o hábito quase diário de comunicar, a partilhar ficheiros entre si, e, portanto, haver trabalho feito quer em sala de aula, quer fora da sala de aula, usando o Teams. Então, o que fizemos foi insistir no modelo Flipped Classroom, na sala de aula invertida. As professoras produziram videoaulas, também usaram, claro, os recursos que a escola virtual tem, e assim os alunos podiam assistir de forma assíncrona a essas videoaulas em casa. E depois havia 2 chamadas como forma de esclarecer dúvidas, explicar a resolução das tarefas, explicar os conteúdos das videoaulas, no fundo, esse contacto diário permanente, sobretudo nestes alunos que lutam com alguma falta de autonomia, é extremamente importante. Trago-vos também um pequeno vídeo que ilustra um bocadinho como foram estes tempos no primeiro ciclo, como eram as aulas, não só das professoras titulares, mas ainda de algumas atividades que nós temos dentro do nosso projeto, e até aulas de apoio, porque nós mantivemos esse sistema de aulas de apoio para os alunos que tinham dificuldades de aprendizagem. Eu vou pedir a alguns meninos a colaboração para fazermos aqui um bocadinho a orientação da ficha, para ver se há alguma dificuldade. Só vai ligar o microfone quem a professora chamar, que é para não haver muita confusão. Então é assim, hoje vamos trabalhar português, está bem? Amanhã, matemática, combinado? Vocês depois da aula vão ver o vídeo e vão ter dúvidas. Se tiverem as dúvidas, perguntam-me através das conversas. No segundo e terceiro ciclos do ensino básico, também já havia uma utilização diária e contínua até do Microsoft Teams. Claro que criámos um novo horário, dividimos as aulas de 1 hora em 30 minutos de trabalho assíncrono e 30 minutos de trabalho assíncrono, e também houve um reforço da produção de videoaulas e, no fundo, um aprofundamento da sala de aula invertida, tal como foi feito no primeiro ciclo. Também o nosso projeto ASA acabou por ser essencial neste processo, quer para o primeiro ciclo, quer para o segundo e terceiro ciclos, sobretudo no ensino básico, foi absolutamente essencial para ajudar os nossos alunos a lidar com o stress, com a ansiedade que a pandemia trouxe às nossas
vidas. Por exemplo, nós organizámos oficinas de férias da Páscoa através do Teams e do Flipgrid. A ideia era que os alunos não se sentissem isolados, continuassem a desenvolver atividades lúdicas, partilhassem vídeos, aderissem a atividades que nós propusemos e que, mais uma vez, eram para ser realizadas, como eu falei, através do Teams e do Flipgrid. Depois a adesão superou as melhores expectativas que nós tínhamos, mostrando que, no fundo, os alunos necessitavam mesmo isso, necessitavam de se manterem contacto, porque as férias da Páscoa não foram umas verdadeiras férias e era necessário que esse contacto social fosse mantido. No ensino secundário, o aluno foi particularmente... no ensino secundário o ano também foi particularmente exigente, sobretudo porque os exames nacionais não foram abolidos e os alunos tiveram que ter as aulas normais e, ao mesmo tempo, prepararem-se para exames que, no fundo, iam ser decisivos no seu futuro. Vamos ver como é que nós, no ensino secundário, usamos o Teams para esse efeito. O Microsoft Teams é uma ferramenta muito completa, uma vez que permite a gestão e integração de várias aplicações na mesma plataforma. Permite o esclarecimento de dúvidas à distância e o trabalho colaborativo entre os elementos do grupo. Possibilita também a integração de questionários que permitem aferir a evolução dos alunos de forma rápida através do Forms. E facilita também a partilha e a organização de documentos através do OneNote. Outra questão importante e que foi particularmente sensível neste período foi como realizar testes à distância que, no fundo, incorporem medidas antifraude e garantam, no fundo, algum grau de confiabilidade no processo de avaliação que a escola precisa. Nós acabamos por adotar o Duga, que é um software de uma empresa sueca, que tem incorporação no Microsoft Teams e que permite ao docente monitorizar em tempo real a prova que o aluno está a fazer. Possui ainda mais opções que o Microsoft Forms tem, pelo que, mesmo neste ano letivo, sempre que há necessidade de realizar um teste a um aluno que está em isolamento, continuamos a adotar o Duga. Vamos ver um pequeno vídeo sobre o Duga que a nossa professora Joana Bastos de Matemática fez, que foi uma das primeiras docentes a adotar este software. Neste tempo em que a Escola Global está a ter aulas exclusivamente online, surgiu a necessidade de encontrar uma plataforma para avaliar os alunos. Uma plataforma que fosse segura, eficaz, fidedigna e, neste sentido, encontramos no Duga uma excelente opção. O Duga permite a integração com o Microsoft Teams, que é o principal canal de comunicação entre professores e alunos na Escola Global. Possui um vasto tipo de perguntas que o professor pode utilizar para criar o seu próprio teste da forma que lhe for mais conveniente.
permite atribuir o mesmo teste a diferentes turmas e agendar antecipadamente o teste com data de início e fim. Por fim, durante o teste, posso estar no Teams em videoconferência com os alunos para esclarecer alguma dúvida e, simultaneamente, acompanhar o progresso através do Duga. No separador Ongoing Exams, conseguimos acompanhar a evolução dos alunos ao longo da realização do teste, permite-nos saber quais os alunos que já terminaram o teste e ainda saber se algum aluno se ausentou da página do teste durante a realização do mesmo. Na minha experiência, penso que o Duga é uma mais-valia na avaliação dos alunos, inclusive nas aulas presenciais no próximo ano letivo. Nesta fase, assumiu também, como já referi anteriormente, particular importância o Serviço de Psicologia e Orientação no âmbito do nosso projeto ASA, no tal projeto de aprendizagem socioafetiva, fez uma constante produção de conteúdos com o objetivo de reduzir a ansiedade dos nossos alunos e regular emoções. Por exemplo, temos aqui 2 exemplos, um que nós criámos e que os alunos puderam imprimir em casa, o monopólio das emoções, no fundo, como um jogo em que a família toda pudesse fazer e no fundo, iriam falar um pouco sobre as emoções, sobre aquilo que estavam a sentir naquela altura. Foi um contexto muito difícil para todos. E de facto foi muito difícil para os alunos estarem isolados. Ainda no fim do ano letivo anterior, como se lembram, voltámos às aulas presenciais, adotámos medidas, também elas inovadoras no nosso plano de contingência e talvez fosse interessante partilhar essas medidas essas que continuam a vigor, no fundo serviram como teste para o que estamos a viver agora neste ano letivo 2020-2021. E pronto, assim chegámos a 2020, 2021, e que desafio que tem sido para todos. Temos um plano de contingência também em curso, tivemos que adaptar os horários, tal como a maior parte das escolas, optámos por ter mais tardes livres, temos um sistema em que e quase todas as escolas neste momento têm alunos que estão em casa por um motivo ou por outro, então nós transmitimos as aulas online em direto, portanto o aluno que está em casa consegue sempre assistir
a aula, em que o professor, usando o PC que a escola fornece para esse efeito, e o aluno consegue ver o professor e consegue ver o quadro e, no fundo, é algo que acaba por ser muito próximo do que aquilo que ele iria estar a viver se estivesse na própria sala de aula. Também todos os atendimentos, todos os conselhos pedagógicos, tudo passou para modo online como forma de reduzirmos também os riscos. Só se o encarregado de educação fizer muita questão é que fala com a professora titular da turma e o diretor da turma de uma forma presencial. A regra não é essa, a exceção é que é essa. Portanto, o modo online passou a ser o modo de comunicação absolutamente privilegiado neste ano letivo 2020-2021. E pronto, para chegarmos ao fim do webinar, penso que teremos aqui algumas questões que algumas pessoas que se inscreveram neste webinar colocaram. Começaríamos por esta. Será que os alunos têm capacidade de gerir esses tempos assíncronos, dada a dispersão a que estão sujeitos, particularmente os mais novos, se não devidamente orientados por um adulto? Pois, de facto, pela experiência que nós tivemos com estas aulas online, penso que existem dois grupos de alunos que têm dificuldades na gestão das aulas assíncronas. Por um lado, os alunos mais novos, não é? Os alunos do primeiro ciclo, sobretudo primeiro e segundo anos, em que a autonomia não é muito grande e é difícil, de facto, gerir esses tempos, sobretudo sem o apoio dos próprios pais. E depois os alunos com dificuldades de aprendizagem, que já no fundo eram alunos pouco autónomos, que precisavam de um apoio constante e portanto, esse mesmo apoio necessitam ainda mais quando estamos a falar de aulas online e desses tempos assíncronos. Daí que o papel dos pais seja, de facto, extremamente importante nestes dois casos, nestes dois grupos. Às vezes também detectamos que alguns pais, em vez de orientar os filhos, em vez de regularem, em vez de, no fundo, em vez de garantirem que o trabalho é feito pelos próprios alunos, às vezes alguns pais cedem à tentação de fazer as tarefas por eles, o que ainda atrapalha mais o processo, uma vez que os alunos continuam a não aprender e, pior, a equipa pedagógica não sabe que o aluno não aprendeu. Portanto, isto obriga-nos também a estar muito atentos enquanto escola e é por isso que essas aulas de apoio pedagógico que nós mantivemos mesmo nesta situação de pandemia e de aulas online acabou por ser extremamente importante. Outra pergunta que eu tenho aqui: os alunos não deveriam estar com as câmaras ligadas? Depois, o ensino à distância, na sua opinião, os alunos aprendem ou não? Muitos alunos melhoraram o comportamento. Qual a sua opinião? Bem, são muitas perguntas numa só. Na nossa opinião, os alunos de facto devem estar com a câmara ligada para que haja uma melhor ligação emocional entre todos. O ideal é, quer o professor, quer todos os alunos, terem a câmara ligada, manterem essa ligação visual que é extremamente importante. Agora, sabemos que nem sempre é possível. Porquê? Por vezes pelo desempenho da própria internet. Ter o vídeo ligado consome muita largura de banda e nem todos os alunos têm, às vezes, condições ideais, têm desempenho de internet que permita isso. E depois, pelas próprias condições que o aluno tem em
casa. Por exemplo, naquela altura nós tínhamos muitos pais em teletrabalho, também mais irmãos a ter aulas online e, portanto, às vezes não era de todo possível o aluno ter a câmara ligada. Portanto, pedir isso e tentar que as câmaras estejam on é sempre bom. Agora, se isso é possível, é algo que depois cada docente tem que gerir, não há outra hipótese, não é? Na minha opinião, de facto, os alunos conseguem aprender com este sistema de ensino online, mas claro que, sobretudo, aqueles grupos de alunos que eu identifiquei há pouco precisam de alguma ajuda extra. O que nós fizemos, por exemplo, no primeiro ciclo, com aulas de apoio individual, com professores que marcavam atendimentos individuais para cada aluno, é absolutamente essencial para garantir que todos aprendem. Sobre o facto dos alunos melhorarem o comportamento ou não, sim, na nossa opinião, há menos conflitos, claro, com as aulas online, mas nós consideramos extremamente importante que esses conflitos surjam, não é? É importante, e por isso é que as aulas presenciais, na nossa opinião, são absolutamente essenciais. Nada substitui as aulas. O que nós achamos é que a tecnologia deve ser incorporada na sala de aula e, portanto, a tecnologia tem um papel importantíssimo a desempenhar, sobretudo na tal aquisição de competências do século XXI, que são para nós extremamente importantes, e se queremos preparar os nossos alunos para o futuro, temos que prepará-los para isso, saberem trabalhar em conjunto, saberem ter um espírito crítico, sobretudo, saber selecionar a informação, percebendo quais são as fontes credíveis que devem ser usadas. O drama que nós temos, nós vivemos numa hiperabundância de informação, temos que ajudar os nossos alunos a saber selecionar e a saber gerir essa abundância de informação. E portanto, é importantíssimo isso. Também temos que saber ajudá-los a gerir esses conflitos, esses problemas, essas dinâmicas sociais e, portanto, aquilo que aparenta ser um comportamento melhor, de facto, por outro lado, esconde que há um desenvolvimento de competências sociais que não é feito e para nós é essencial isso, e para nós nada substitui as aulas presenciais, como é óbvio. Mais uma pergunta. Como avaliar no modelo de ensino à distância? Pois nós aqui no webinar eu tive a oportunidade de mostrar, não é, o Google software que nós usamos, mas de facto o que nós fizemos foi diversificar as nossas evidências. Eu acho que a estratégia essencial será essa. Nós tivemos chamadas orais, para além dos testes feitos no Google, no Forms, mas tivemos também chamadas orais e, sobretudo, tivemos muito avaliação por tarefas disponibilizadas no Teams. No fundo, a avaliação por rubricas, na nossa opinião, é um excelente modo de avaliar a distância, dando ao mesmo tempo feedback sobre o progresso do próprio aluno, sobre o desempenho do próprio aluno. No Microsoft Teams, por exemplo, isto faz numa secção que tem lá de atribuições, em que o docente só tem que definir esses critérios, dar nomes aos níveis de desempenho e, no fundo, isto acaba por ser uma forma muito simples e muito prática de no fundo, envolver até o próprio aluno de forma sistemática
neste processo de avaliação, ele vai recolhendo feedback e sabendo exatamente que desempenho é que vai tendo, e ao mesmo tempo também estamos a diversificar estes instrumentos de avaliação que para mim é também uma estratégia absolutamente essencial para conseguirmos uma avaliação eficaz neste modelo de ensino à distância. Pronto, penso que chegamos ao fim do nosso webinar. Espero que tenha sido do agrado de todos. Pronto, agradeço particularmente à Porto Editora o convite que me foi feito. É sempre um gosto partilhar o que de bom ou de mau fazemos e pronto, e espero que numa próxima oportunidade possa trazer aqui um bocadinho de como é que este projeto continua e como é que o nosso Tech Escola Global irá continuar a partir de 2020, 2021. Muito obrigado, mais uma vez.